As piores formas como atletas morreram nas Olimpíadas. Número 6. Jogos de Inverno de Vancouver, 2010. As Olimpíadas deveriam celebrar o desempenho humano, reunindo os melhores atletas no maior palco e nas condições mais seguras. Certo, bem, não exatamente, porque antes mesmo da cerimônia de abertura em Vancouver começar, um dos atletas já estava morto. Nodar Kuchmarit-Ashmili, jovem de 21 anos da Geórgia, estava lá para competir no individual masculino. Luge. Se você nunca viu luge, é quando você se deita de costas e desce por um túnel de gelo em alta velocidade, em algo que basicamente é uma bandeja de refeitório. O evento ocorreu no novo centro de deslizamento de Whistler, construído por $105 milhões para ser o mais rápido já feito. Esse foi um momento em que deveriam ter perguntado se devíamos, não só se podíamos. Luge é para ser rápido. O trenó médio chega a 130 km por hora, mas em Whistler, numa pista de 16 curvas como Shiver, Luge, Loop e 50-50, eles atingiam 150 km por hora. É como cruzar um campo de futebol a cada 2 segundos. Piscar significa avançar. 50 metros de gelo. Durante os treinos, atletas caíam e alguns consideraram perigoso demais. Os oficiais ignoraram, alegando que as velocidades estavam aceitáveis, o que já era um sinal de alerta. Chegou a manhã da cerimônia de abertura e a última descida de Nodar. Ele começou bem e tudo parecia certo. Ele fazia as curvas e acelerava. 70, 80, 85 milhas por hora. Ele entrou na curva 13, a parte mais difícil da pista, chegando a quase 90. Em menos de um segundo, tudo deu errado. Ele derrapou acima do ideal em uma curva, bateu na parede e foi lançado fora da pista em um poste de aço. O capacete dele quebrou ao absorver o impacto forte do acidente, comparável a ser atropelado por um carro. A 100 km/h, mas era ele que estava nessa velocidade. Os paramédicos chegaram rápido, mas nada puderam fazer. Ele se foi rapidamente. Infelizmente, Nodar não viu a cerimônia de abertura. A próxima história mostra que nem sempre é preciso alta velocidade para morrer nas Olimpíadas. Às vezes, basta uma ideia ruim. Número 5. As Olimpíadas de Estocolmo, de 1912. Ok. Primeiro de tudo, é importante lembrar que nos primeiros dias das Olimpíadas, a maioria dos atletas não era profissional. Eram professores, fazendeiros, mecânicos, pessoas comuns que treinavam nas horas vagas. Então, não julgue o próximo atleta com muita severidade pelo que você está prestes a ver. Conheça Francisco Lázaro, um corredor de 21 anos de Portugal, um carpinteiro tranquilo durante o dia e campeão nacional de maratona também durante o dia, só que em seus dias de folga. A maratona daquele ano teve calor intenso, cerca de 32 graus Celsius, e quase não havia sombra nos quase 40 quilômetros de estradas de terra e paralelepípedos. Mas Francisco tinha um plano, bem ruim, mas era um plano. Para se proteger do calor, Francisco tomou a atitude mais lógica. Ele cobriu todo o corpo com uma camada grossa de cera e gordura. Por que você pergunta? Bem, para evitar que ele pegasse insolação e de alguma forma para ajudá-lo a, digamos, conservar energia. Quando alguém perguntou se isso era uma boa ideia, ele supostamente respondeu: ou eu venço ou eu morro. E, bem, você viu o título do vídeo. A corrida começou antes do meio-dia e Francisco ficou no grupo da frente, destacando-se como um belo frango de padaria. Por um tempo, o plano parecia funcionar até deixar de funcionar. Cobrir-se com algo que impede a entrada na pele também impede a saída de qualquer coisa. Suar é como o corpo regula a temperatura. Ao evaporar, o suor remove o calor da pele e resfria você. Mas se você não consegue suar por estar coberto de cera e gordura, sua temperatura sobe rápido. O sangue engrossa, o coração se esforça mais e, com o tempo, os órgãos começam a cozinhar por dentro. Mais uma vez, como um frango de padaria. A cada hora, um atleta de resistência pode suar de meio a 3 litros ou mais. Correndo no calor sem conseguir suar, Francisco enfrentava um grande problema. No km 19, Francisco cambaleava e murmurava. Minutos depois, desabou na beira da estrada. Ele foi levado inconsciente e morreu no dia seguinte por desidratação e insolação. Os médicos mediram sua 41,6 graus Celsius e disseram que a cera havia grudado em sua pele. Alguns culparam seu treinamento. Um oficial disse que ele correu rápido demais, mas na verdade, ele literalmente se cozinhou até a morte.
Francisco Lázaro foi o primeiro atleta a morrer durante uma competição olímpica. Quase 50 anos depois, eles continuavam a criar novas formas emocionantes de morrer na competição. Olimpíadas de Roma, 1960, o dia da prova de contrarrelógio por equipes de 100 quilômetros em Roma, estava ainda mais quente que o dia da morte de Francisco Lázaro. Fazia 40 graus Celsius, céu limpo, e a equipe dinamarquesa quase atingia seu limite. Após a primeira volta, Jørgen Jorgensen, um homem com o nome mais dinamarquês da história, abandonou a prova devido à insolação. Assim, os 3 ciclistas restantes, incluindo Knut Enamark Jensen, de 23 anos, precisariam terminar sozinhos, ou a equipe seria desclassificada. Então eles continuaram. Mas voltando ao momento antes da corrida, o treinador da equipe havia distribuído o que ele chamou de comprimidos de energia. Mas não eram eletrólitos, e sim anfetaminas com Roniacol, remédio para dilatar vasos e melhorar a circulação, que, em defesa do treinador, eram tecnicamente legais na época, mas legal não significa necessariamente inteligente. O problema é que as anfetaminas não aumentam sua força, só enganam seu cérebro, fazendo você achar que está bem. Aliviam a dor, escondem o cansaço e te fazem sentir invencível até seu corpo parar. Foi exatamente o que aconteceu com Jensen. Testemunhas disseram que na metade do percurso ele estava pálido, suando e murmurando que não enxergava direito. Com o 4º homem fora, o time precisou dele e ele seguiu, mas no quilômetro 66, seu corpo não resistiu. Ele caiu no asfalto, fraturou o crânio e nunca mais se levantou. Ele morreu mais tarde naquele dia, e a causa oficial foi insolação e traumatismo craniano. Mas a autópsia revelou o verdadeiro culpado, os comprimidos. Apesar da temperatura corporal passar de 40 e 1,6 graus Celsius devido às drogas, seu cérebro indicava que podia prosseguir, então ele pedalou até morrer. A morte de Jensen foi um dos primeiros escândalos de doping olímpico, mas não o último. 4 anos depois, em Tóquio, surgiram as primeiras regras antidoping olímpicas. Mas naquele mesmo ano, enquanto tentavam reprimir o uso de drogas, os Jogos de Inverno na Áustria estavam enfrentando um tipo de problema bem diferente. Porque antes mesmo da cerimônia de abertura começar, 2 atletas já estavam mortos. Número 3. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Innsbruck, 1964. Primeiro da lista. Ross Milne, esquiador australiano de 19 anos, veio a Innsbruck para competir no downhill masculino. Durante treino na parte mais íngreme da pista Podcherkovo, Ross perdeu o controle e colidiu com uma árvore a cerca de 100 km. Simples, não? Só um garoto do interior na região errada, indo rápido demais. Bem, nem tanto. Testemunhas disseram que a pista estava totalmente mal administrada e cheia demais para se treinar ali. Mais de 100 esquiadores estavam na pista, com pessoas paradas nas curvas e algumas atravessando a pé. Um competidor chamou de massacre prestes a acontecer. Talvez não tenha sido falta de experiência de Ross. Então, como se fosse para provar que ele estava certo, a tragédia aconteceu novamente. No dia seguinte, Skirsty Petsky, um competidor britânico de luge e um dos pioneiros do esporte, fez uma descida de treino na nova pista olímpica. Como você viu, o luge é perigoso, mas era pior nos anos 60. Capacetes não eram exigidos, as barreiras eram baixas e os trenós difíceis de controlar, como carrinhos de supermercado no gelo. Não surpreende que Kashmir tenha perdido o controle durante uma descida, caído do trenó e batido a cabeça em um poste. Ele morreu por graves lesões internas e virou pioneiro no esporte de maneira trágica. O primeiro atleta na história olímpica a morrer em um acidente de luge. 2 atletas, 2 esportes diferentes, ambos mortos antes da cerimônia de abertura. E ainda assim, essa nem seria a Olimpíada mais mortal. Vamos chegar nessa em 1 minuto. Primeiro, número 2, os Jogos Olímpicos de Inverno de Albertville em 1992. Nos anos 90, você pensaria que as Olimpíadas já teriam aprendido a lição. Equipamentos mais seguros, regras melhores, menos coisas aleatórias nas pistas, mas não. 1992 marcaria uma nova era nos esportes de inverno, mais elegantes, rápidos, modernos e ainda tão mortais. Nicolas Bucati era um esquiador de velocidade suíço de 27 anos. O esqui de velocidade estava fazendo sua estreia olímpica e Nicolas tinha uma chance real de ganhar o ouro. Antes de tudo, o esqui de velocidade é absolutamente insano. Eles regularmente atingem velocidades de mais de 190 km por hora. Na manhã antes do evento, Nicolas estava fazendo uma corrida
de aquecimento em uma seção da montanha que ele achava que estava fechada. O problema é que não estava. Enquanto isso, Nicholas descia em uma máquina de neve. Uma daquelas grandes máquinas com esteiras de tanque usadas para compactar neve subia a encosta. Mesmo com mais de 10 toneladas, Nicholas nunca a viu chegar. Ao subir uma elevação, ele colidiu em alta velocidade com a Snowcat. O impacto foi devastador, como bater uma moto em alta velocidade num caminhão parado. As autoridades chamaram de acidente bizarro, o que era verdade, porém evidenciou o caos e a falta de regulamentação no treinamento. Sem coordenação, sem bloqueios rígidos, e ninguém avisou o veículo de 10 toneladas. Atletas olímpicos esquiavam na mesma montanha, trazendo um déjà vu de Innsbruck 30 anos antes. Mas, como dissemos, ainda há uma Olimpíada ainda mais mortal por vir, a mais mortal de todos os tempos. Número 1. As Olimpíadas de Munique de 1972. Tudo o que falamos até agora foi um acidente de uma forma ou de outra. Trágico e evitável, mas acidental. Munique foi diferente, porque desta vez não foram a física ou a negligência que mataram os atletas, foi a política. No dia 5 de setembro de 1972, por volta das 4h30 da manhã, 8 integrantes do grupo palestino Setembro Negro escalaram a cerca da Vila Olímpica. Armados com AK-47 granadas e um plano, eles pretendiam fazer atletas israelenses reféns. A segurança nos jogos era mínima, pois os organizadores queriam evitar a imagem militarizada dos Jogos de Berlim de 1936, na Alemanha nazista. Isso significava que, basicamente, não havia guardas nem pontos de controle de segurança em lugar nenhum. Um dos terroristas foi literalmente ajudado a pular a cerca por um atleta que achou que ele era apenas mais um olímpico voltando de uma festa. Assim que eles entraram na Vila Olímpica, em poucos minutos, já tinham invadido os apartamentos da equipe israelense. O treinador Moshe Weinberg e o halterofilista Joseph Romano reagiram e foram mortos quase imediatamente. Os demais ficaram reféns por 24 horas. O impasse foi o primeiro ato global de terrorismo transmitido ao vivo pela televisão. Os terroristas exigiram libertar 234 prisioneiros em Israel e Alemanha, e as negociações se prolongaram. Naquela noite, a polícia alemã tentou um resgate na base aérea de Fürstenfeldbruck. A polícia estava mal treinada, mal equipada e não tinha um plano de comunicação. Alguns policiais nem sequer tinham rádios. Os atiradores foram posicionados sem lunetas. Tudo já era um desastre antes de começar. Quando os tiros começaram, a confusão aumentou e todos os 9 reféns israelenses foram mortos. Alguns foram baleados por outros quando uma granada foi lançada em um helicóptero onde eles estavam sendo mantidos. Um policial alemão e 5 dos 8 atacantes morreram. Ao todo, 11 membros da equipe olímpica de Israel, incluindo atletas, treinadores e apoio, foram mortos. O dia mais sombrio da história olímpica levou à suspensão dos Jogos por 34 horas. Agora, se você quiser ganhar uma medalha de ouro da gente, não se esqueça de se inscrever. Depois, assista à morte mais brutal da história, a tragédia do mergulho no poço de Jacobs, ou veja este outro vídeo.